Lucast, mais um episódio por aqui e eu quero convidar você a já curtir, compartilhar, porque essa história é incrível. E vamos começar de uma maneira diferente hoje. Eu quero começar agradecendo a todos que têm apoiado o Lucast. Esse ano de 2023 tem muitas coisas para acontecer. E eu quero começar agradecendo a Aline Rodrigues, que está conosco aí desde o ano passado. Eu quero também agradecer a Clínica Aura, a Academia Challenge, que é o Jean, que tem nos prestigiado, que tem trazido muitas coisas legais aí para nossa cidade no termo de personalizado. Quero também agradecer a agência Dijuin, que está sempre à disposição, sempre fazendo o melhor aqui pelo nosso canal de podcast. E o Lucast hoje traz uma história de mãe, porque nós sabemos que Dia das Mães nós temos que trazer uma história inspiradora. E eu vou apresentar um pouquinho dela para vocês. Mulher, mãe, consteladora, terapeuta sistêmica, palestrante, dona de uma história incrível. E uma história onde ela teve uma dor, onde ela teve uma perda. Mas através disso, ela conseguiu encontrar o seu propósito e hoje ela veio contar um pouquinho para nós da sua carreira, da sua vida. Quer conhecer? Fica aqui comigo. Quero apresentar aí a nossa maravilhosa Gisele Maltaca. Um prazer estar com você, Lu. A gente já vem conversando há mais de um ano, né, sobre trazer essa história, contar a minha trajetória após a maternidade. E eu tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres e muitas mães também a assumirem o lugar delas de força, a compreenderem o que é delas e o que não é, e como os filhos transformam a nossa vida. Eu acho que o tema que a gente trouxe, sem dúvida, para o Dia das Mães, vai mexer e vai falar com muitas mães. Então, por isso, você como nossa convidada para essa data, eu tenho certeza que já tem propósito. E eu quero começar você contando aí um pouquinho dessa história de mãe, que começa aos 32 anos, né? Sim. E muitas mães querem também saber por que encontrou o propósito depois da maternidade. Conta para nós. Então, eu vou contar um pouquinho dessa caminhada, né? Durante a nossa conversa aqui, eu vou voltar um pouquinho lá na minha infância, vou fazer um passeio pela minha vida. Mas depois de 2 relacionamentos difíceis, né? Tive um casamento, tive um outro relacionamento difícil, sempre tendo o desejo da maternidade. Eu encontrei o meu atual esposo. E com ele, eu senti que seria o momento da maternidade chegar. O que aconteceu foi que o nosso primeiro bebê acabou não se desenvolvendo, né? A gente perdeu ele lá com 8 semanas. E depois veio uma filha especial, uma filha com uma má formação. E com essa filha, um olhar diferente para mim, para o meu sentir, para as coisas que me voltaram muito para o meu autoconhecimento, para perceber as razões pelas quais eu estava passando junto com ela por toda aquela situação, junto com ela, com meu esposo, com a minha família, mas ela me conectou novamente com a minha verdade, né? Com o que talvez lá na minha infância eu já gostava de fazer e tinha adormecido, tinha ficado guardado. Com a chegada da Mariana, eu comecei peraí, o que isso quer me mostrar? E aí, após o falecimento dela, eu fui sim me aprofundar, estudar e hoje estou aqui com você para contar mais, né? Tenho mais 2 filhas, depois da Mari, mas eu tenho certeza que foi um presente para que eu me conectasse com a Gisele, né? Com quem eu sou de verdade. Muitas vezes as mães, elas acabam se frustrando, acabam ficando muito tristes quando elas têm uma perda ou quando não conseguem naquele determinado momento ter a maternidade. E é tão bom quando vem alguém com a tua história e fala assim, olha, eu tive 2 perdas e depois eu consegui realizar isso. Uhum. E a gente precisa saber que é importante a gente receber tudo o que a gente tem para receber, né, Gi? Estar disponível e dizer sim, né? A palavra que eu trabalho muito com os meus clientes, com os meus mentorados, nos meus atendimentos é diga sim. Quando eu concordo com algo que eu sou pequena, diante de algo que eu sou pequena, eu não tinha possibilidade de discutir com o divino, com Deus, né? Independente da crença de cada um, não tinha como discutir com ele por que meu primeiro bebê não veio. Eu não tinha como discutir com ele por que a minha filha veio com uma má formação. Eu disse sim. E a partir do momento que eu concordei com isso, eu comecei a enxergar as razões pelas quais eles chegaram até a minha vida, né? Então, as mães me perguntam assim, nossa, mas por que você esperou até os 32?
Você tinha algum problema para engravidar? Não. Eu não tinha encontrado o pai certo. Né? Eu não tinha encontrado o pai certo. E eu estava muito desconectada de mim mesma. Eu estava muito desconectada do meu sentir. Eu fazia as coisas para agradar os outros. Como eu comentei, eu tive relacionamentos, posso dizer, abusivos, né? Um marido que era muito ciumento, um outro relacionamento que não permitia que eu fosse como eu era, que me julgava, que me colocava lá no chão. E eu queria agradar, eu queria salvar, porque eu queria ser vista por eles, eu queria que me reconhecessem, né? E aí, quando eu falei, não, eu quero uma pessoa do meu lado que me respeite como eu sou, como eu devo me respeitar. E, enfim, aí eu conheci meu esposo. E a partir dali, o que veio, né? Os filhos para falar, olha, tem mais coisa que você precisa olhar aí. Não é só um homem que vai te dar isso. Você precisa se reconhecer. E com a gestação, tanto do primeiro bebê quanto da Mariana, eu me reconectei com o meu sentir. Então, quando eu senti ela mexendo, ou depois do nascimento, né, com a malformação, tudo que a gente passou com ela, eu falava, nossa, eu tô sentindo isso. Isso é meu, é genuíno. E eu não vou deixar que ninguém faça nada diferente daquilo que eu tô sentindo. Não vou deixar que alguém diga pra mim, diga assim, olha, não é nada, né? Não, eu estou sentindo isso, é meu. E aí eu me conectei muito com a minha filha e foi ali com ela que eu conheci a abordagem das constelações e expandiu para todo o meu trabalho hoje, né? Enfim, eu resgatei a Gisele, que era lá de pequenininha, que era uma menina que gostava de pegar o microfone e brincar que estava apresentando auditório, que gostava de dançar. Eu resgatei tudo isso depois do meu conhecer. E aí eu falei, poxa, quantas mulheres, quantas mães estão aí aprisionadas, né? Quantas mães ficam, eu até usei um termo esses dias, com sequelas da maternidade, porque foram tolhidas, foram barradas, bloqueadas em ser como elas são. Tiveram que ser mães ou mesmo mulheres, como os outros quiseram que elas fossem. Então eu resgato isso, eu ajudo as mulheres a resgatar a sua individualidade. Muitas vezes, as mulheres, e isso eu falo no meu caso, que fui mãe muito nova, você é mãe, você é esposa, mas você não consegue fazer o que você deseja, né? Você acaba fazendo o que a avó, o que a tia, o que a mãe, a sua mãe fala, ó, você tem que fazer assim, assim. Isso é muito comum. E muitas vezes a pessoa não percebe que aquilo, em alguns casos, pode fazer mal. E aí é onde que entra esse trabalho que você desenvolveu, que você hoje palestra sobre isso. Eu vejo muitas mentorias, né? Então, é importante que as mães que, de repente, têm esse sentimento, ou às vezes nem sabem, né? Que muitas nem sabem que está passando por isso, que elas procurem ajuda, que elas procurem pessoas como você para poder estar sendo uma mãe melhor, sendo uma mulher melhor. Eu trago nos meus atendimentos, né? Tanto nos atendimentos terapêuticos, quanto nos processos de mentoria, quanto nas palestras, enfim. Nas lives, no que eu faço para poder levar para as pessoas o que eu experienciei. O entendimento do que é meu, eu preciso reconhecer o que é meu para poder olhar para o outro e também reconhecer o que é do outro e não esperar do outro aquilo que eu preciso. Né? Se realmente eu preciso ser reconhecida, olha, eu não gostei disso que você fez, eu preciso saber reconhecer em mim, né? Para poder verbalizar para um companheiro, para uma amiga, para a própria mãe e pai, porque os nossos pais, quando nos educaram, era outra época, era outra condição. Quando eu digo ali que quando eu era pequena, eu tinha um comportamento, né? Eu lembro disso até os meus 6, 7 anos, que eu era espoleta, né? Que nem falava que não parava quieta. Depois eu comecei a me fechar. Não é porque a minha mãe e meu pai foram ruins e me mandaram fechar e ficar quieta. É porque eles queriam me proteger de ficar muito, talvez, me mostrando demais, né? E eu comecei a querer ser igual aos meus irmãos, porque eu sou a caçula de 2 homens. Então eu olhava para os meninos, os meninos podem, então também quero. Os meninos podem, então também vou fazer isso. Então eu tinha muito isso de buscar ser quem eu não era para ser vista. Entendi. E isso foi a vida, foi se misturando nos relacionamentos. Eu lembrei de uma coisa hoje, quando eu estava tomando banho. Banho é um lugar meditativo.
E aí eu falei, nossa, eu tenho que contar essa história lá pra Lu, porque isso é uma coisa que me impactou muito. O dia que eu descobri, né, que eu parei e olhei, eu falei, nossa, eu não acredito que eu fazia isso. E vocês vão ver que meu olho vai sempre me encher de lágrima e eu me emociono, e é assim mesmo. Quando eu tinha em torno de uns 10, 11 anos, na escola, eu sempre, desde os meus 7 anos, eu sofria bullying, né? Porque eu fui uma criança gordinha, obesa, usava óculos, depois usei aparelho, penso o que eu não escutava na escola. E aí, para eu ser vista, para eu ser aceita pelos meus colegas, eu me vendia. E o dia que caiu essa ficha, eu falei, nossa, eu nunca tinha parado para olhar. O que eu fazia? Tinha a cantina da escola e eles vendiam aquele chocolate que a gente come mais que um. Não vou fazer merchan aqui que a gente não vai receber nada, né? Não. E aí eles vendiam avulso ou vendiam a caixinha. Eu comprava uma caixa, 2 caixas e saía distribuindo. Porque aí todo mundo se aproximava da Gisele, porque a Gisele tinha o chocolate. E aí o dia que eu parei dentro desses processos todos meus de autoconhecimento, né? Tudo depois da Mariana. Eu falei, nossa, eu me vendia para as pessoas para ser vista. E quanto tempo mais eu vou ficar me vendendo para as pessoas para ser vista? Né? Eu vou querer fazer algo que... eu te dou isso para que você olhe para mim. Se eu fizer isso... E o inverso também, né? Trazendo para os meus relacionamentos. Eu amo você, mas você tem que agir assim. Se você não agir assim, você não gosta de mim, eu não gosto de você. Enfim. E aí, esse movimento todo... Voltei lá para minha criança e fui dizer para ela, eu sinto muito. Eu não sabia o que acontecia com você. Eu não sabia que você estava querendo ser vista. Hoje eu sei, né? Hoje eu cuido de você. Então, ter uma filha especial, ter reconhecido isso tudo que eu aprendi com ela, na verdade, com a maternidade dela, me torna hoje uma mulher que consegue. Procura, né? A maioria das vezes. Olhar para as minhas filhas e perceber o que elas estão precisando. O que eu preciso dar para elas? Eu pergunto. Para que não aconteça a mesma coisa. Até porque a sabedoria que nós temos hoje é muito além do que os nossos pais tinham. Sim, né? É outra história. Então, até você falando ali me fez recordar quando criança. Eu tenho muitas lembranças de criança com a minha avó. E a minha avó é aquelas pessoas muito rígida, né? Aquela pessoa muito sofrida. Então, tudo que ia fazer, ela dizia assim... Vou dar um exemplo que eu dei esses dias no Instagram. Você ia comer um pão. Aí, por exemplo, naquele dia tinha mortandela. Ela cortava em 4 e você tinha que comer um pedacinho. Ela dizia, tem que guardar porque senão vai faltar. Olha para você ver. Porque eles passavam por tanta dificuldade que eles colocavam aquilo dentro da nossa cabeça. Sim. E tudo que você vai fazer, muitas vezes você começa a repetir aqueles erros. Exatamente. Né? Você fez tantas vezes, você ouviu tantas vezes, você opa, calma, eu tenho que me policiar até hoje. Tem muitas coisas que de repente eu me pego fazendo, sabe? Tipo, coisas que eu, quando criança, eu olhava aquilo e na minha cabeça eu pensava, um dia eu vou poder comer uma mortadela inteira. Hoje, até esses dias, num domingo cedo, peguei lá a mortandela, 2, 3 fatias, coloquei no pão. Gente, aquilo me deu uma lembrança tão forte daquilo. E eu falei assim, como que pode? É uma coisa tão simples, mas ficou muito marcado. Porque a maneira que foi imposta. E ninguém nunca perguntava, né, pra gente o que a gente sentia, o que você quer. O meu pai conta uma história. Uma vez a gente foi comer num restaurante na beira de estrada, assim, acho que a gente tava viajando. E eu devia ter uns 4, 5 anos, eu era pequenininha. E ele fala, você sempre soube o que você quis, o que você queria, né? E eu falo, mas o que aconteceu? Eles foram pedir um prato e eu pedi um omelete de camarão. Sofisticada já, menina, né? Com 4 anos. Eu não sei se tinha algum outro prato com camarão, mas eu pedi um omelete. Eles se olharam, cada um tinha pedido lá uma parmegiana, uma outra coisa. E, ela quer o omelete, vou pedir. Diz que foi o melhor prato que veio, que os outros não vieram muito, muito bonitos e nem muito aparência, né? Apetitosos. Mas depois disso aconteceram coisas. Meu pai foi transferido para outra cidade, então a gente teve esse distanciamento. Então hoje eu entendo que a maneira que eu aprendi de me proteger foi me fechando, me bloqueando, porque eu não tinha mais, talvez o tempo todo, essa figura. E aí eu comecei a querer buscar fora essa presença, né? Mas voltando para o que eu faço hoje, quando eu falo para as pessoas o que é seu, como que você olha para você? O que você está sentindo?
Lu, quando você fala isso, a pessoa fala, não, é que eu acho que isso tudo mudou minha vida, mas eu não perguntei o que você acha, né? Eu perguntei o que você tá sentindo. E tem gente que não sabe dizer o que sente. Porque foi barrado, porque foi tolhido. Então, você estava com vontade de comer a mortadela inteira. Botar ela no pão, fazer quase um sanduíche do mercado municipal lá de São Paulo, né? Mas a avó não perguntou pra você. Porque na crença dela, na história dela, aquilo tem que guardar, porque vai faltar. E a gente, quando a gente trabalha autoconhecimento, quando começo a me perceber, eu falo, tá, aquilo já foi. Eu hoje posso fazer um pouco diferente. Então, quando eu olho para minha história, mesmo agora, né? Faz 12 anos que a Mariana esteve comigo, eu olho e falo, nossa, como é que eu dei conta? Como você falou, como é que eu dei conta de bater de porta em porta com 13 anos esperando um bebê? Como é que eu dei conta de olhar a minha filha passando mal, olhar a minha filha no hospital, né? Sendo furada, sendo, enfim, N questões. E eu dei conta. E agora, por conta... Não, agora eu vou conseguir dar mais um passo, né? E fazer diferente. Porque eu estou conectada comigo. Eu não estou mais olhando para fora. E hoje, curada, eu vejo assim, curada você consegue curar. Isso. Pessoas curadas curam, né? Pessoas feridas ferem, né? Eu escuto muito as pessoas dizerem assim, Gi, mas como é que você consegue? Eu falei, mas não é que eu consigo todo dia. Tem dias que eu não acordo assim, poxa, o que tá acontecendo hoje? Mas eu aprendi a me perguntar. Eu aprendi a me ouvir. Eu aprendi a parar de culpar os outros. Pelo que acontece, né? Aquilo que eu falei ali no começo. Eu aprendi a dizer sim. Tem coisas que acontecem, principalmente fora, né? Porque eu não vejo TV, mas que aparece na TV, notícias. As pessoas ficam ali, meu Deus, o que aconteceu? Eu deixo aquilo com cada um e eu digo sim, diante disso eu não tenho poder. O que eu posso fazer? Mudar a minha pessoa, o meu comportamento. Se eu for uma pessoa melhor, minhas filhas vão ter uma mãe melhor, meu esposo vai ter uma esposa melhor. E aí, lá no futuro, as pessoas vão ser melhores, né? Sem dúvida. Agora, não adianta eu olhar para a esquina, para minha vizinha e dizer assim, ela está fazendo errado. Ouvi de uma cliente uma vez, vou contar aqui uma história. Que ela fez um processo terapêutico há muitos anos. E nesse processo ela escutou que a missão dela era ajudar as pessoas. A minha também é ajudar as pessoas, né? E ela falou, então eu tenho que fazer tudo que for o melhor para as pessoas. Então, se eu faço um bolo, e isso vai trazer alegria para as pessoas, eu vou fazer o bolo. Se eu faço limpeza, se eu sou diarista ou trabalho com uma empresa de limpeza, eu vou lá fazer isso. Se eu vendo uma roupa que vai aquecer a pessoa, eu vou... E aí eu parei, olhei para ela e perguntei, e o quanto você faz por você? Em que momento você ajuda você? Ela parou. Ela ficou estática, assim, encheu o olho de lágrima e falou, é verdade. Eu não tenho tempo para mim. Eu tô sempre olhando para fora. É isso que eu faço hoje. Eu provoco as pessoas para que elas comecem a olhar para elas. Porque eu não sou verdadeira quando eu tô ajudando o outro e não tô me ajudando. Eu não sou congruente. Imagina eu, né, Gisele? Vim aqui contar essa história para vocês e tal. E aí, sair, chegar na minha casa e não cuidar das minhas filhas, ou não cuidar de mim mesma, que é um processo que eu venho fazendo agora. Quem tem me acompanhado tem visto que eu estou praticando atividade física regularmente, que eu estou cuidando da minha alimentação, que eu estou correndo, que era uma coisa que está lá no meu mapa dos sonhos. Tá lá no meu mapa, né? E aí, porque eu falava que eu queria isso, mas eu não estava fazendo. Hoje eu tenho tempo de qualidade para isso, porque eu fiz uma escolha. Eu não contei aqui, mas a minha formação acadêmica é educação física. Olha, Trabalhei durante 10 anos em academia, depois eu fui para a escola para conhecer o meu esposo. Fiquei na escola por mais 12, 14 anos, que agora já me perdi. E aí, esse ano eu tirei uma licença do serviço público. Porque eu falei, o meu lugar é ajudando as pessoas, transbordando na vida das pessoas. A escola já não cabia mais. Eu ajudava meus alunos? Sim, mas não com o que eu posso fazer fora. E aí, me afastando, o que eu pude fazer? Cuidar de mim.
Minhas filhas têm 2 manhãs que eu sou delas. Antes eu não tinha manhã com elas. Eu tinha uma horinha aqui, um encaixe aqui. Aquela correria, né? Porque tava muito puxado. Pensa, era 40 horas de escola, há uns anos atrás. E daí tinha mais o trabalho como terapeuta, enfim. Hoje eu tenho meu tempo de qualidade para eu cuidar da minha saúde, para eu fazer minha atividade física, para eu ficar com as minhas filhas, para eu cuidar da minha casa, para eu vir gravar podcast. Você viu? Né? Vamos nos encontros, conhecer mulheres. Isso, e me permito também dizer não, quando eu não quero, né? Quando eu não estou disposta. Eu tenho essa possibilidade, mas tudo isso porque hoje eu me respeito. Porque eu me coloco em primeiro lugar. Não adianta, mas os meus filhos têm que ser em primeiro lugar. Seus filhos são 50%, você e 50% do pai. Se eu não estou em primeiro lugar, eles também não estão. Aí começa a criança a ter doença, começa a criança a ir mal na escola, a ter mau comportamento, a não dormir bem. Enfim, N fatores que a criança apresenta que está relacionado muitas vezes, e eu falo isso de um lugar que eu posso falar. Agora eu vou olhar lá na câmera mesmo. Olha. Porque a minha filha, Mariana, nasceu sim com uma má formação. Mas quando eu fui trabalhar a constelação com ela, a gente foi olhar o sintoma dela, a pessoa, para quem não conhece constelação, depois vai assistir um outro vídeo para saber direitinho o que é, né? Mas quando eu fui fazer o trabalho com ela, a pessoa que representava a minha filha olhou para o meu esposo, que ele que estava no dia do encontro, e falou: eu nunca me senti tão bem na minha vida. Parecia que eu flutuava. Ou seja, a minha filha não tinha nada. Ela apresentava um sintoma para quê? Para eu olhar para mim. Porque aí eu, nesse mesmo movimento, estava olhando para baixo, olhando para mortes, né? Olhando para o movimento de não vida. Então, é como se eu internamente não quisesse viver. E aí minha filha precisou vir para falar: ei, acorda. E muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu não vou relatar tudo aqui, mas eu morri quase no parto, né? Então, a vida toda eu já estava emaranhada com essas histórias aí. Então, foi preciso que eu tivesse uma filha, que é o nosso amor maior, um filho, para que Deus falasse assim, ó, ou você vai olhar para você, minha filha, ou não sei mais o que fazer, né? Quantos filhos eu vou precisar tirar de você para que você pare e olhe? E foi ali que eu falei, não, agora chega. E aí, eu fui presenteada, né? Tem a Celina, que tem 8 anos, e a Estela, que são 2 coisinhas assim, ó. Falo, daí eu já choro. Pra falar de mãe, tem que ter lágrimas, não tem jeito, Sim, não tem né? jeito. E essas lágrimas são de emoção mesmo, não é tristeza, sabe? Não é aquela lágrima, ai, minha filha morreu. Dever cumprido, missão cumprida. É de obrigada, sabe? Eu agradeço a ela, assim, porque foi muito interessante o que aconteceu, né? Eu descobri tudo isso, a gente fez esse trabalho, daí ela estava internada. Eu não lembro exatamente, mas acho que foram uns 20 dias depois disso, ela faleceu. É como se realmente ela tivesse vindo para me dizer isso. Você, mamãe, precisa olhar para você antes de ficar olhando, querendo cuidar dos outros. Olhar para o meu tempo, porque eu sempre dizia que eu não tinha tempo para nada, né? E com ela eu tinha que olhar para o tempo dela, né? As coisas que ela foi evoluindo dentro. A gente aprende com os filhos. Eu sou mãe de 4, mas um também, né? Tá no céu. 4 meninos. E eu digo assim, que a gente aprende que o tempo que a gente tá com eles é o tempo deles. Isso. E você deixa tudo por um filho. Você deixa trabalho, você deixa o que você tiver que fazer para cuidar de um filho. Será que você não pode deixar também essas coisas que te atrapalham e cuidar de você? Quando fala em atividade física, ó, nós temos 2 patrocinadores aqui que são academias, um diferente, né? Uma trabalha com funcional personalizado, outra musculação, enfim. Mas veja como é importante você entender que dentro da atividade física é um momento que você tira para você. Sim. É um momento que muitas mães têm adoecido com problemas de obesidade, com ansiedade, com síndrome do pânico, com um monte de doenças aí do século, como diz. Por quê? Porque ela deixou de tirar esses momentos para ela. Hoje, a vida corrida que a gente leva sem atividade física, eu não consigo ver ninguém tendo uma qualidade de vida sem atividade física. Eu acho impossível. Mas tem mães que não têm acesso ainda.
E assim, Lu, é uma coisa tão simples. Como é que eu comecei? Como é que eu retomei a atividade física, né? Porque, como eu falei, eu trabalhei 10 anos em academia. Então, eu era madame. Eu brinco que eu passava 6, 7, 8 horas por dia dentro da academia. Trabalhando, enfim. E depois que eu fui para a escola, que isso foi... Não dava... Daí, realmente, o tempo da escola esgotava, né? É muito puxado o trabalho de um professor. Honro muito os meus colegas professores. E aí... Quando eu decidi, que eu falei, não, agora eu vou cuidar de mim, agora não tem mais desculpa, né? Decidi mesmo. Uma frase que eu sempre uso, sua decisão é sua permissão. Se você decide, você bota o pezinho, ele vai lá e bota o chão e você vai indo. E aí eu comecei isso em setembro do ano passado, a voltar a cuidar da minha alimentação e comecei a atividade física. Eu faço atividade 15 minutos em casa. Eu comecei com 15 minutos em casa. Uma amiga minha que é personal, a gente estudou juntas na faculdade, ela tem lá um aplicativo. Ela falou, Gi, entra aqui que você vai receber os vídeos de treino e tal. Eu comecei a fazer. Olha que legal. E isso foi me estimulando. Primeiro eu fazia aleatório. Um dia de manhã, um dia à tarde, um dia à noite. Depois eu fui me regrando. Não é assim, de hoje para amanhã eu vou ficar treinando 1 hora. Até porque hoje a gente sabe que não precisa mais ter treinos, dependendo do que o teu objetivo, ficar 1 hora na academia, né? E aí, chegou o final do ano e eu comecei a falar, não, agora eu vou começar a fazer de manhã. Daí eu fazia de manhã. Quando eu saí de licença do trabalho como professora, eu consegui começar a fazer antes das minhas filhas acordarem. Olha que legal. Então, eu acordo 1 hora antes delas. Elas acordam cedo, mas eu acordo 1 hora e meia antes delas. Faço minha rotina de alimentação ali também, que a Nutri encaminha. E daí eu faço meu treino lá dos 15 minutos. E teve um dia que eu falei, nossa, eu vou até o supermercado a pé. Eu tô contando isso por causa do processo. Eu já vou chegar no ponto. Eu vou no supermercado, é 1 quilômetro da minha casa o supermercado. Aí eu fui. No meio do caminho, eu corri 2 quadras. No outro dia, uns 3 dias depois, eu falei, vou de novo. No mercado a pé. Até porque a gente, no mercado a pé, a gente economiza comprar coisa que não precisa, né? Vai carregar, né? Daí vai carregar. Aí eu fui de novo. Nessa segunda vez, eu já corri 5 quadras. Falei, nossa. Que legal. Enfim. E daí teve um dia que eu acordei e falei, vou ao parque. Eu vou dar uma volta no parque, alternando corrida e caminhada. Eu dei 1,5 volta. No outro dia, de novo. Nesses dias, as minhas filhas foram comigo. Um dia foi uma, outro dia outra. E no domingo, agora, eu me desafiei. Eu falei, eu vou lá dar 2 voltas. O meu parque tem 1,5 km, tá, gente? O parque onde eu vou. Então, dá 3 quilômetros. E eu fiz em 30 minutos. E aí, ontem eu fui de novo. Fiz em 28. E eu falei, eu vou me inscrever para uma corrida de 5 quilômetros. Eu vou alternando corrida e caminhada. Por quê? Porque é um processo. A atividade física, ela treina a sua mente, porque você começa a olhar, eu fui até aqui eu dei conta, então eu consigo ir mais um pouquinho. E é assim em todo o processo de autoconhecimento. Eu tenho limites em volta de mim. Então, a Gisele, lá de 12 anos atrás, né? Ela tinha uma bolha aqui. Conforme eu fui me conhecendo, eu fui expandindo esses limites, eu fui ampliando os meus limites. Então, tem situações que hoje acontecem, que aconteciam comigo, eu falo, não é que eu dou risada, mas eu falo, nossa, eu já chorei muito por conta disso. Eu fui expandindo, né? E, às vezes, tem gente que diz assim, eu não tenho tempo. Eu também não tinha, mas eu escolhi por mim. E aí, vocês precisam olhar o que está te impedindo de olhar para você. A lealdade a quem? Eu não posso fazer porque minha mãe não fez. Eu não posso ter porque minha avó não tinha. E aí a gente vai se soltando. E mais lindo de tudo, gente, as minhas filhas agora. Na hora do almoço, elas pedem a salada, porque tem salada todos os dias. Elas fazem atividade física. Elas já faziam, né? Mas elas têm mais prazer de fazer a capoeira, o balé, as coisas. Futebol, que a minha pequenininha joga. Então, a gente é exemplo para eles. Né? Que o que eu faço hoje para mim é para o meu futuro. Sim. Né? Para deixar para as futuras gerações. A mudança de comportamento, ela muda a tua mentalidade. As escolhas que você faz, você já para e... Será que eu preciso disso hoje? Será que eu preciso ir dormir às 3 da manhã ou eu posso dormir às 11? Você consegue ter os pratos equilibrados, que eu acho que o segredo de tudo é o equilíbrio. Porque nem sempre eu quero ir para academia, mas se eu
me dedico, eu vou 3, 4 vezes na semana. Eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Acordar mais cedo, ou ir dormir mais cedo. A gente tem que fazer esse equilíbrio. A alimentação. Quando você começa a fazer atividade física, eu sou corredora também, eu faço mountain bike, enfim, eu digo assim, que eu sou apaixonada pela atividade física e isso eu comecei aos 18 anos. Hoje eu tô com 38. Então eu vejo os benefícios de tudo isso a longo prazo é muito grande. Principalmente, eu passei por muitas situações, mas eu nunca tomei um antidepressivo. Porque todas as vezes que eu tô triste, que eu tô angustiada, eu olho, às vezes durante o dia, eu olho pro meu esposo e falo assim, eu vou correr e já volto. Eu saio correr meia hora e volto, aí você volta com aquele suor, sabe aquela adrenalina? Endorfinou, né? Endorfina. Pronto. Então, eu sempre digo que o meu antidepressivo são esses momentos. Eu já cansei de chegar na academia, fazer funcionar ou de correr chorando. Mas sabe o que é você correr 30, 40 minutos ali chorando, chorando, chorando? Quando termina, você fala, meu Deus, por que eu tava chorando mesmo? Então, quando você entende que esse equilíbrio faz bem para você, primeiramente, e você consegue transmitir isso para tua família, eu acho que não tem outro segredo melhor, né? Você falou do antidepressivo, né? Eu comecei a usar antidepressivos com 19, 20 ou 21, uma coisa assim. Entre 19 e 21. No período da faculdade. E dali eu tomava, parava, voltava, tomava, parava, voltava, fazendo, né? Porque tinha aquilo que eu falei aqui. Eu não era eu. Eu vivia uma vida fazendo coisas para agradar os outros. Busca de aprovação. Né? Buscando que os outros me vissem. E quando eu fiquei grávida da minha última filha, da Estela, eu já estava num nível, né, de autoconhecimento, já tinha me formado consteladora, já tinha curso de coach, já tinha a especialização em psicologia, enfim, já tinha N. Eu falei, não, agora chega. Eu já sei tudo, as razões pelas quais eu usava esses medicamentos, né? Não estou dizendo que não é para usar. Sim. Tem casos e casos, mas no meu caso, eu não via mais sentido. E aí, eu comecei a fazer uma transição do medicamento para a terapia integrativa, para os florais. E até hoje, isso ela vai fazer 5 anos, que eu não tomo mais nada, né? Raramente eu tomo um remedinho para dor de cabeça, porque a gente também tem que trabalhar, né? Eu não preciso ficar ali sofrendo com a dor de cabeça, mas eu sempre me pergunto, por que essa dor de cabeça veio? O que ela quer me mostrar? O que eu fiz que eu tô me culpando? Entende? Eu vou me perguntando para que eu não repita aquele comportamento. Mas tudo partiu lá daquele dia em que eu descobri que a minha filha veio para me fazer olhar para mim. E que eu tomei essa consciência e falei, não, agora eu vou seguir em frente, né? Eu vou começar a mudar. E a gente não tem como desver esses movimentos. Não tem como desfazer. Eu não consigo voltar a ser a Gisele que eu era há 12 anos. Não tem como. Não acredito que você também não. Né? A gente caminha pra frente. É nítido, na verdade, um ano atrás, quando a gente conversou né, e você veio pra cá, assim, a evolução tua é constante. Cada mês que eu vejo você, que eu encontro, a gente vê mais bonita, mais alegre, sabe? Então você vê... Mais a Gisele, né? Exatamente. Então você vê, assim, a mudança que você olha e fala, meu Deus, olha como realmente funciona, Isso. Né? Conte pra nós, falando em funcionar, você fez todo esse conhecimento, você estudou, você se especializou. Fala para nós, além dessa Gisele mãe, né, que a gente já falou aí bastante coisa, para que as pessoas também entendam o lado profissional da Gisele mãe, que é uma profissional hoje que trabalha nessa área. Sim. Então, só quero falar uma coisa sobre o exercício, que estava aqui esperando voltar ao que era. Exercício é movimento. E o movimento é vida. A vida, ela é movimento, ela roda para frente. Quando eu disse para vocês que lá atrás eu estava olhando para a morte, quando eu estava depressiva, enfim, olhando para o movimento de não vida, é quando a gente está lá, olhando para as coisas que aconteceram, mesmo sem ser consciente. Né? Então, quando a gente traz a atividade física e começa a movimentar nosso corpo, até as memórias que estão armazenadas no nosso corpo começam a se movimentar e elas são liberadas. E a minha formação toda me trouxe para esse lugar. Então, eu estudei educação física, eu estudei corpo, anatomia,
né? Todo o funcionamento do corpo, como a fisiologia, meu Deus, não vem a palavra aqui agora. Cinesiologia, enfim, tudo que diz respeito ao movimento. Depois, eu me especializei em yoga. Eu fui trabalhar a respiração, fui conhecer, né, a meditação, outros mecanismos de cuidado. Aí, eu me tornei mãe. Quando eu me tornei mãe, eu escolhi estudar psicologia corporal e familiar. Então, eu fui montando um combo, né? Eu falo que eu fui montando o meu método, a minha maneira de apoiar as pessoas. A constelação familiar é a base, né? As leis sistêmicas, o entendimento de que nós temos um lugar na nossa família. Nesse lugar, nós temos uma ordem, nossos pais são grandes, nós somos pequenos. E nas nossas relações existe esse equilíbrio. Tudo que eu faço para o outro, eu tomo também para mim. Então, isso é fundamental de eu entender. E aí, junto com tudo isso, hoje eu tenho um método, né? Eu tenho uma maneira de trabalhar dentro dos meus pacotes terapêuticos, dentro das minhas mentorias, que são as mais avançadas, onde a pessoa tem mais acesso a mim, onde a gente trabalha um caminhar pela sua vida. Então, vamos dizer que a Lu quer olhar para um tema. Ai, Gi, eu preciso melhorar o meu financeiro. Nós vamos olhar para a sua vida desde a sua infância, lá desde a história dos teus pais, dos teus avós, o que acontecia com o financeiro, por que a Lu hoje talvez tenha uma barreira ainda de expandir mais, né? Ah, eu preciso olhar para o meu relacionamento com o meu esposo, a gente se dá bem, mas tem umas divergências. Eu tenho um pacote terapêutico para casal, é uma delícia trabalhar com casal, porque aí vem bem esse olhar da individualidade. O homem olha para ele, a mulher olha para ela e os dois se olham nessa relação, né? Isso também vem da minha história. Eu tive 2 casamentos, praticamente 2 casamentos, e hoje estou no 3º. Então, eu aprendi com os meus relacionamentos também. Então, eu sei apoiar as pessoas quando elas precisam olhar para as suas relações. O que já aconteceu ajuda a identificar, né? Eu só consigo levar você até onde eu fui. Não é eu falar assim, eu vou resolver o problema de todo mundo. Não vou. De todo mundo, não. Eu vou ajudar a resolver o problema ou o desafio daquela pessoa que chega até mim, se conecta comigo e que com certeza eu já passei, né? Teve até uma cliente que um dia estava falando de uma relação com uma pessoa da família e eu falei, olha, se te apoia, comigo aconteceu uma relação muito semelhante. E era assim e se tornou assim e hoje está assim. Ela falou, nossa, para mim foi importante você compartilhar. Porque é possível a gente mudar, né? Esses atendimentos, eles acontecem online. Existem grupos que eu faço presencial, né? E, enfim, é bonito, né? Eu gosto muito de ver a pessoa do antes e depois, igual você falou de mim. Gia, eu te vi há 1 ano no café, né? Que eu vim aqui. E tô te vendo agora. Se a gente pegar foto, depois a gente podia até pôr, né? Fazer um antes e depois daquela foto que a gente fez lá. Não, acho que não faz nem 1 ano. Faz, em março fez 1 ano. Foi em março? Foi. Eu acho que não foi em março. Depois você vai ver lá. Eu acho que não faz 1 ano. Eu acredito que foi mais pro finalzinho do ano. Porque eu não tava ainda... Eu tava com a Ruth. Mas, enfim. A mudança acontece desde que a gente se permita. E tem uma coisa dos filhos, né? Que você falou aí. Eu não tenho tempo por causa dos filhos. Eu não vou por causa do meu filho. Eu não vou fazer por causa da... Gente, que peso a gente coloca nessas crianças? Olha, imagina teu filhinho lá, tem 3 aninhos, né? Você olhar pra ele, como é o nome dele? Anthony. Anthony, a mamãe não vai hoje gravar o podcast porque você não tá bem. Porque eu tenho que ficar cuidando de você. Pensa aquele toquinho de gente olhando, meu Deus, eu sou culpado. Que pesado pra ele carregar isso. Porque ele sente esse peso e não vai melhorar mesmo. Daí vai ficar mais doente ainda, né? Vai começar a carregar um peso nas costas. Então, não é isso. É nós que, às vezes, não queremos olhar para nossa história. Temos medo de olhar, sim, dá medo olhar. Tem coisas que a gente não quer ver, mas precisa para poder gerar mudança. Eu só consigo mudar a partir do momento que eu tomo consciência. E é interessante que tem situações, você que trabalha na área vai saber dizer, que a gente esconde da gente mesmo. Uhum. Não é assim? Uhum. Lá no fundo, todo mundo tá falando ali, mediante os sintomas, e você lá no teu inconsciente, você tá lá, isso eu não vou contar, isso eu não vou falar. Isso acontece muito comigo. Às vezes eu olho assim e falo, meu Deus, eu tenho que evoluir aqui, eu preciso. Uma das coisas que mais eu tenho que evoluir é qualidade de tempo com a minha família. Trabalhar menos.
ter mais tempo com eles. E quando eu faço isso, ainda é estranho. Eu aproveito, mas é estranho, é como se eu não estivesse, como se eu não estivesse sendo merecedora daquilo. Então, eu tenho trabalhado muito isso em mim, sabe? Teve situações de eu deitar no sofá e falar, vamos assistir um filme? Eu levantar, não, porque eu tenho que dobrar roupa, porque eu tenho que fazer isso. Você tá entendendo? E lá, minha família, meu marido, meus filhos lá deitados assistindo e eu limpando. Aí, eu comecei a pensar sobre isso. E são coisas que você começa a entender. Por que eu não posso? Por que eu não mereço? Porque aos 7 anos eu comecei a trabalhar, aos 10 anos, isso é a minha história, aos 10 anos eu lavava roupa para peão, para fora, para poder ganhar dinheiro, para ajudar em casa, enfim. Eu não preciso ser a vida inteira dessa maneira, não é porque eu tive uma vida muito sofrida até os 20 anos que eu tenho que continuar tendo essa vida. E até você olhar para tua criança, né? Eu também faço eu tenho vários trabalhos, gente, para todos os gostos. Olha lá, ali, né? já oferece um aí já. o da criança, você olhar para tua criança e olha lá para Lu pequenininha, né? Fala, poxa, olha, tudo que você trabalhou não foi suficiente. Eu vou continuar fazendo. Ela fez tudo isso porque naquele momento era preciso. Hoje você não precisa trabalhar tanto. Então, agradece a tua criança. Olha para ela e fala, olha, eu agradeço por você já ter passado por isso. Agora eu posso descansar. Vamos descansar junto? Vamos tomar um sorvete? Vamos brincar no parque? Leva a tua criança junto com você para fazer as coisas que ela não pôde fazer, né? E às vezes a pessoa fala, não, eu tenho que fazer porque as pessoas vão me julgar se eu não for boazinha, se eu ficar falando demais. Então... Ou vai chegar alguém e vai ver que eu não dobrei a roupa, que eu não... Sabe essas coisas de vó mesmo? Você não tem jeito, não pode, nada podia. Não, a minha casa tem dias que eu olho e falo, nossa, a casa tá virada. Tem dias que eu falo assim, a casa vai ficar virada. Eu tenho 2 crianças em casa, daqui a um tempo eu não vou ter as crianças em casa. E não é aquela frase assim, exaustão, né, da exaustão materna. Deixa porque depois você não vai ter, não é isso. É de eu me permitir ter o meu tempo, de eu me permitir me cuidar, né? Que seja deitar 15 minutos. Sim. Né? Enfim. Então, quem, de repente, possa estar nos ouvindo agora e tá passando por qualquer situação parecida, ou que, de repente, que nem você falou, tem para casais, o que você tem hoje que você trabalha mais? Para o pessoal entender. Olha, hoje o meu foco, além das palestras, além das mentorias, eu sei que você tem várias situações para atender, seja individual, você falou um pouco ali, né? Uhum. Então, meu trabalho hoje ele é focado na base da constelação familiar, mas a maioria dos meus clientes, a sua grande maioria, são mulheres, que eu faço atendimento no individual, no pacote terapêutico. É um pacote de 6 sessões, onde a gente pega o teu tema e dentro das perspectivas do teu sistema familiar, a gente vai liberando, desbloqueando, né? Ajudando a te colocar no teu lugar mesmo, que foi o que eu falei, de colocar no teu lugar de força. Às vezes as pessoas perguntam, o que é esse lugar de força? Eu vou bater em alguém, vou brigar com alguém? Não. Eu só tenho... A lâmpada, ela só funciona se ela estiver conectada ali no bocal, né? Então, é ali que ela tem força. Então, eu, Gisele, só tenho força sendo a caçula dos meus irmãos, em relação, né, com meus pais. É ali que eu tenho força. Eu não vou ter força sendo a irmã mais velha, me posicionando diferente, ou querendo ser a mãe da minha mãe, ou querendo ser a mãe dos meus irmãos. Então, eu ajudo nesse sentido. E a outra grande parte são casais, né? Homens e mulheres que buscam alinhar o seu casamento. Trazendo, às vezes eles me trazem situações dos filhos. Meu filho está passando dificuldade. Eu atendo o casal. Porque os filhos refletem aquilo que o casal precisa olhar. Porque antes de ter um filho, existe um casal. Concordam, né? Não existe filho sem um casal. Então, mesmo que esse casal não viva junto, a criança vem depois. Mas quando o casal é casado ainda, vive na mesma casa, tem essa relação junto, eles acabam melhorando. Os que eu atendo são pessoas que querem melhorar a sua relação, que estão desconectados, que às vezes está faltando comunicação. Então, quem está nos assistindo, se precisa dar uma olhada no seu relacionamento, ou tá solteira, né? Eu brinco às vezes, tá solteira, mas quer melhorar a si para entrar numa relação, entre em contato comigo. Acho que você vai deixar lá meu Insta, né? Meu Instagram é Gisele Maltaca, com 2 L's, e o meu WhatsApp tá lá no link da minha bio.
E eu quero fazer um convite, se eu já puder fazer. Pode fazer. Dia 3 de junho, eu vou fazer um evento online chamado Alinhe-se. É uma imersão de 5 horas. Nessa imersão, a gente vai trabalhar um tema que cada um vai escolher e vai desenvolver aí o entendimento dentro dos níveis cerebrais, porque a constelação, ela trabalha a tua história familiar. Mas se o teu cérebro não compreende o que está acontecendo, às vezes a pessoa não tem mudança de comportamento. Então, no Alinhe-se vai ter esse momento, isso online. E dia 17 de junho vai ter uma imersão para casais, daí presencial. Presencial. Então, dia 3 de junho... Online. Entra lá no link da sua bio e já consegue todas as informações. Já me chama lá e eu passo todas as informações. Tá, esse é online gratuito? Não, esse tem um investimento de R$147. Legal. É bom que daí o pessoal já vai e organiza também para poder participar. E é assim... Só que é uma imersão. Se a gente for parar para analisar, imagine quanto conteúdo em 5 horas. Das 8... Eu tô decidindo o horário, tá, gente? Ou vai ser das 8 à 1, ou vai ser das 9 às 2, com intervalinhos para lanchinho e tal. Porque imersão é você entrar no movimento e parar só quando termina, tá? E são exercícios, são técnicas, não vou ficar falando muito não, é prática mesmo. E o encontro de casais, que acontece dia 17, é um momento para esse casal se conectar. Vai ser das 2 às 8 da noite, vai ter um jantarzinho no final. Então, vai ser bem gostoso, vai ser lá na Perfeita. Legal. Para quem não conhece, lá tem um espaço muito agradável, muito gostoso, né? E para casais ali vai ficar uma graça. Vai ser uma delícia. Que delícia. Tô divulgando já aqui de antemão, né? Vou fazer folder, vou trazer tudo para vocês, mas já que vocês estão aqui. E quem tá assistindo, vou dar um presente. Olha só, vai ter que curtir, compartilhar e ainda vai ganhar um presente. Eu vou sortear entre os comentários ali do dia que você lançar, né? Não sei se vai ser nessa sexta ou na próxima. Nos comentários que forem postados no dia do lançamento, eu vou sortear 2 sessões de diagnóstico, tá? Uma sessão de diagnóstico para casal e uma sessão de diagnóstico individual. Nessa sessão, a gente olha para a tua questão e eu já te dou uma solução. Depois, se a gente precisar aprofundar, a gente conversa. Então, eu vou aproveitar e vou contar para vocês. Vai lançar dia 12 de maio, tá? Então, praticamente, ele véspera do Dia das Mães. Eu, se fosse você, além de estar assistindo, já pedia para sua mãe assistir, para comentar, para deixar ali, porque vocês se conhecerem, o trabalho que a Gisele faz é encantador. E não só isso, é transformador. Então, ainda tendo esse bônus aí, vale muito a pena. Com certeza. Gi, falando em encantador, em transformador, além de ter transformado a tua vida, a vida de muitas pessoas, você vem com esse propósito de, né, transformar a vida de mulheres, mas tem algo que você ainda tá lá na tua roda dos sonhos, que tem algo ainda que vem por aí, pro pessoal já ir no esquenta aí, conta alguma coisa aí, porque o pessoal sempre gosta de uma deixa aí dos nossos apoiadores, das pessoas que estão aqui junto com nós contando a sua história. Tirando esses projetos todos aí até metade do ano, né? Eu estou realizando, então, o desejo daquela criança que pegava o microfone e ficava apresentando, né? Eu já faço palestras em escolas, em empresas, em rodas de mulheres, mas esse ano eu vou estar lançando, sou coautora de um livro, né? De mulheres palestrantes, e eu vou palestrar no palco de um teatro. A gente só não definiu qual é o teatro ainda, ou é Positivo ou é Regina Vogue. Então, eu vou estar realmente no palco, levando essa história mais ainda completa, né, do que eu já vivenciei, e trazendo... e para mim, isso é uma virada de chave, assim, porque é uma coisa que eu já vivia e eu não tinha resgatado. Então, a possibilidade de estar lá fazendo o que eu vim fazer é assim, extraordinário, vamos dizer assim, é muito bom. Eu já sabia, né, mas eu precisava ouvir que você contasse sobre, porque é uma novidade maravilhosa. Eu tenho acompanhado, né, o projeto e eu tenho visto ali o mover dessas mulheres que vão estar ali contando as suas histórias e tô ansiosa pelo lançamento já. Esse livro, ele vai contar a história de várias mulheres, né? Nessa primeira edição são 20 mulheres palestrantes, e estar no palco é o diferencial. Porque eu poderia participar de uma coautoria
e pronto, o livro tá lá. Mas nós vamos lançar o livro dia 20 de agosto, no momento da nossa palestra. Então, vocês vão estar lá, né, assistindo e também já compram o livro para se inspirar nestas outras histórias. Isso é poder levar para mais. E é o que você falou, do meu propósito, né? Quanto mais pessoas eu chegar, quanto mais pessoas eu levar a minha história, e vai ser algumas que vão falar, nossa, era isso que eu precisava ouvir, ela me inspirou, né? Eu tenho desse grupo do Alinhe-se, ele foi um grupo piloto, só para voltar um pouquinho, ele foi um grupo piloto de 3 meses. Então, todas as dinâmicas da imersão, eu fui aplicando de maneira mais leve nesse grupo para validar. Tá super validado. E aí, ontem a gente teve um encontro e uma delas tinha viajado para fazer uma prova de concurso. E ela falou, Gi, daí eu tava lá dentro do ônibus, indo 12 horas de ônibus para viajar, para fazer. E eu lembrava da minha mentora, dizendo, você vai conseguir. Você vai chegar lá, você vai ver que vai ser leve. Você vai conseguir alguém para ficar com teu filho. E, Gi, a mulher veio ficar com meu filho. E aí eu fui fazer a prova. Eu falei, não, por isso que eu fiquei cansada no final de semana. Eu viajei até Campo Grande e não sabia. Então, isso é legal, sabe? Das pessoas, você ser inspiração na vida das pessoas. Não é para eu aparecer. É porque eu carrego os meus mentores também, né? Tem muitos que vieram aqui e me apoiam. Mas a gente ser inspiração... a gente tá fazendo o que veio fazer. É o servir, é estar colocando a vida em movimento. Eu costumo dizer que se a gente estiver numa roda, ou estiver no nosso meio de trabalho ou de convivência, né? Seja em casa, no trabalho, na academia, onde você estiver, e você conseguir mudar, transformar uma vida, já valeu de todo o sentido de você estar ali. Porque quando você está num lugar e você não tem propósito, você não consegue gerar conexão com ninguém, tem alguma coisa errada. Quando você está vivendo o teu propósito, aonde você vai, você consegue pessoas que... às vezes por uma frase, às vezes por uma vivência que você teve. Eu tenho tido várias pessoas que se conectam comigo hoje, que falam coisas para mim que nem eu tinha percebido. Sabe aquela coisa que a pessoa olha para você e fala, você me inspirou nisso. Aí você fala, meu Deus, nem eu percebi. E então, você consegue mudar a vida das pessoas através de ser quem você realmente é. E a gente só se conecta com o outro que espelha, né? Se eu tô com você hoje aqui, porque nossas histórias são parecidas. Então, quem tá nos assistindo e vai falar, nossa, Gisele, me conectei, vou começar a seguir, vou procurar um trabalho dela, vou experimentar participar de um encontro dela. Porque a gente tem coisinhas parecidas aí, tá? A gente não se conecta com quem não tem nada semelhança. E aí o grande aprendizado, né? Eu começar a olhar no outro e ver o que ele quer me ensinar. O que me inspira nessa pessoa, o que me afasta dessa pessoa, também tem a ver comigo. E quando a gente aprende isso, no caso, quando eu aprendi isso, eu falei, nossa, era por isso que eu não conseguia olhar para alguém, né? Eu tô com uma mentora agora. Eu sou monitora de uma formação, né, em relacionamento de casal. Eu já atendo casais e fui convidada para ser monitora. E o dia que ela me convidou, ela falou justamente isso. Eu vejo você já tem, né, já tem gabarito. E por mais que eu soubesse dos meus clientes, já tivesse ouvido tudo que eu realmente impactei a vida deles, que eu realmente... Eu não, né, o meu trabalho, mas através de mim. Foi instrumento, quando eu ouvi de outra pessoa que também tem um trabalho semelhante ao meu, eu falei, eu tô no caminho certo. É isso que eu vim fazer, é isso que eu vim conectar, vim trazer relações mais leves. Não tem dinheiro. Dinheiro a gente precisa também, né? É importante. Mas quando a gente fala que não tem dinheiro que pague, às vezes a gente usa essa máxima, né? É que preenche tanto. Você vê um casal se conectando, um casal que não se olhava há 1 ano, 2 anos, desde que o filho nasceu, e você vê os dois trocando um olhar de novo, depois de tanto tempo, e vê que ali tem ainda uma brasa, sabe? Uma chama, ou uma mulher que não se cuidava mais, que não queria mais saber de nada, porque o último relacionamento foi muito abusivo, e você vê ela se posicionando, ela indo pra vida, até encontrando um novo relacionamento. É sobre isso. É sobre ver as pessoas indo pra vida, né? Seguindo. Ó, já me emocionei de novo. Eu vi já os olhinhos ali. Eu costumo dizer assim, até usei isso no último encontro que a gente teve das mulheres, eu
usei uma frase seguinte: enquanto você está buscando sobrevivência, enquanto você está buscando as necessidades básicas, você não consegue encontrar o teu propósito. A partir do momento que você está na fase que você quer encontrar o seu propósito, o dinheiro é consequência, a gente sabe disso, porque a gente precisa, é óbvio que a gente precisa, mas tem muitas coisas que não vêm pelo dinheiro. Ele vem por parcerias, ele vem por outros negócios, e quando você encontra esse propósito, você vê a vida das pessoas se transformarem. Quando a vida das pessoas se transforma, você prospera. O dinheiro, ele é energia de vida, né? Ele vem quando você tá fazendo o que você tem que fazer. Tem muita gente que faz dinheiro com o trabalho mesmo, mas não é feliz. Eu tenho muito dinheiro, mas eu não sou realizada. A gente escuta muito, né? Esse dinheiro, ele não vem com a energia de vida. Ele talvez venha te mostrar alguma coisa, mas a pessoa não tá pronta para ver. Agora, quantas pessoas são tão prósperas e felizes e precisam fazer esse dinheiro vir, né? É isso. A prosperidade está muito além do dinheiro ali, a do espécie. Cifrão, né? Ele vai muito além. A prosperidade, eu sempre falo isso, eu sou uma pessoa muito próspera, mas em todos os sentidos, né? Você é abençoado por um aqui, você recebe algo ali, você tem uma troca, você tem um convite, você sabe? Você tem muitas coisas que acontecem na tua vida que é prosperidade. Sim. Né? E quando você vê isso, o que transformou para que acontecesse tudo isso? O que você leva para as pessoas para que isso acontecesse? Os lugares que eu trabalhei com os meus grupos, desde que eu comecei com um grupo de constelação, todos eles estão muito prósperos. Eles mudaram. E eu falo, gente, eu sou a prosperidade, né? Olha só como vocês estão crescendo. E todos eles voltados à infância, né? Um espaço virou uma escola de educação infantil. O outro virou um espaço de festas afetivas. Ela fala, Gi, nossa, eu não tinha me dado conta que realmente foi depois que você chegou. Eu falei, não, depois que o meu trabalho com a constelação chegou. Eu sou instrumento, eu não quero trazer isso para mim, né? É maior que eu. Eu me valorizo, sim, eu fiz algo aqui, mas tem algo muito maior que eu sou portadora, né? Que eu levo. Como é bom conversar sobre isso, a hora passa, a gente não percebe. Podia ficar mais umas 2 horas. Umas 2 horas falando e... Olha lá o nariz. E tem muita coisa pra falar, porque é um assunto que... Eu digo assim, é um assunto que rende assunto, né? Vai emendando, né? Quando a gente tá no fluxo aqui, vai conectando. As minhas sessões são assim também. A sessão, ela dura em média 1 hora, 1h15. Eu preciso dar um tempo, né? Porque senão eu não vou atender um cliente por dia. Mas tem momentos que eu respeito a fala do cliente, porque ele emenda, ele conta uma história que é tão importante para ele naquele momento, que não tem como eu interromper, né? Mas é isso. A vida, o que eu falei, a vida é movimento. Ela segue. No Lucast eu sempre trago perguntas, sempre trago alguma coisa formal, né? Para poder fazer essa pergunta. Mas todas as vezes que vem temas, que são temas assim, como o teu, que são transformadores, que são temas que têm a ver com o nosso cotidiano, com o nosso ser, com a nossa vida, eu nunca consigo fazer essas perguntas formais. Por quê? Eu já me perguntei, mas por que eu não consigo fazer essas perguntas formais? Porque tem que fluir. Porque quando é natural, quando é algo que vem... Porque é experiência, né? Vem de dentro. Exatamente. Então, assim, vou perguntar isso. De outra forma, você já responde 10 vezes aquilo que eu iria perguntar. E eu acho que quem tá assistindo, é tão prazeroso você ver que é natural, que é algo fluido mesmo, né? Isso, Tem uma colega minha que falou assim uma vez, em um evento que a gente participou, ela falou, os livros estão cheios de teoria, de, né, o que significa isso, significados, Nos livros, os autores falam tudo. Eu não vim aqui para falar dos livros. Eu vim aqui para falar da minha experiência. Eu vim falar da minha vivência. Sim, eu estudei um monte, né? Eu vou validar o meu estudo. Foi preciso estudar, aprender técnicas, aprender sobre os autores, sobre as pesquisas que já foram feitas, enfim. Mas, na prática, o que eu vivi mostra. Então, a pessoa se conecta comigo pela minha mudança, pelo que eu mostro para ela, não pelos títulos. Tenho vários, né? Vocês viram ali, eu falei um monte de título. Mas o que me tornou quem eu sou hoje foi o de maternidade. Não foi ser professora, ser coach, ser consteladora, educadora, N. Foi me tornar mãe, que me fez me conectar comigo.
E gerar toda essa transformação de vida em você e transmitir isso para as outras pessoas. Isso. É que sobre legal. isso. Falar sobre mãe é sempre um desafio, né? Nós, como mães, nós sabemos o quão é desafiador nós termos todas essas qualidades. A mãe, quando eu falo de mãe, já me vem o sentimento de amor, de acolhimento, mas nem sempre é assim. E a gente, nesse Dia das Mães, a gente quer mostrar para todas as mães que é possível sim, através do nascimento de um filho, você mudar a sua vida positivamente, mesmo que as situações não sejam da maneira que você quer. Isso. Porque ninguém quer um filho especial, ninguém quer ter a perda de um filho. Todo mundo sonha, né, com o ideal. Eu tô fazendo parte de um grupo agora, em maio, tem uma campanha, né? Maio, Onda Furta Cor. Saúde mental materna importa. E nós vamos falar em alguns grupos justamente sobre isso. Como que essa mãe é vista quando ela tem uma perda, quando ela tem um filho que vem especial, porque às vezes a mulher carrega uma culpa, fui eu que fiz alguma coisa errada na gestação. E é importante olhar para isso, é importante olhar para uma rede de apoio para essa mulher que a gente muitas vezes não tem. Nós tivemos, né? Talvez agora nas nossas últimas gestações, eu sempre tive uma rede de apoio, mas mesmo assim, tendo a rede, eu tive minhas questões ali que precisei trabalhar, mas é possível olhar para isso e ressignificar com apoio, né? Com acompanhamento de um profissional. Não é assim, pronto, tive filho, mudou minha vida. Às vezes, mudou, não aguento, não tenho tempo para fazer mais nada. É isso que as pessoas falam. Não, o que eu posso olhar diferente agora com essa maternidade? Acho que isso é bem importante, sabe? E é isso que o Lucast quer mostrar nesse Dia das Mães. Então, eu quero fechar com chave de ouro aqui com a Gisele, com toda essa história, com toda essa experiência. Vamos transmitir um pouquinho para as mães que estão nos assistindo aqui. Você, mamãe, que está passando por alguma situação, ou você que já passou por alguma situação, eu quero que você se sinta acolhida, que você entenda que tudo o que acontece na sua vida como mãe é muito prazeroso, é muito gratificante, porque não importa qual fase você está vivendo, o que importa é que Deus escolheu você para ser mãe, e você tenha certeza que você é a melhor mãe que poderia ter para o seu filho. Seja filhos como a Gisele tem, como eu tenho, como muitas mães têm aí no céu, filhos que nós temos hoje aqui, que nós precisamos cuidar. Eu não sei qual situação você está vivendo hoje, mas eu sei que ser mãe é uma dádiva, é algo muito especial. Por isso, nesse Dia das Mães, eu e a Gisele Maltaca queremos dizer para você, se conecte com você, seja a melhor mãe, mas primeiramente, cuide de você, mãe, porque você é muito especial. Isso mesmo, só posso ser a mãe que eu sou, olhando para a filha que eu fui, cuidando bem da filha dos meus pais, né? Eu só consigo ser mãe se eu sou filha, tá? Então, olhem para vocês, se permitam se conhecer. E para quem não quer ser mãe, né? Que às vezes a gente começa a falar de maternidade, a gente fala assim, mas eu não quero ser mãe, também tá tudo bem. Você é filha. Né? Você tem uma mãe, você é filha de uma mãe, e a tua mãe também é filha de uma, mas sem esse peso, né? A maternidade não precisa ser um peso, a maternidade pode ser leve. E a maternidade, ela não pode tirar a sua paz, ela não pode tirar o seu tempo. Existe e requer um tempo, mas você também pode ter o seu tempo, você pode ter a sua qualidade de vida sendo uma excelente mãe. E eu tenho certeza que depois desse episódio você vai transformar a sua vida. E se você precisar de ajuda, temos a Gisele aqui que está à disposição para todas vocês. Estamos aí. Deus abençoe. Muito obrigado por estar aqui conosco até agora. Não esquece de dar um like, deixa nos comentários lá para você ganhar algo muito especial aqui que a Gisele tem para vocês. E quero também agradecer a todos os patrocinadores, todos os envolvidos que estão conosco aí há mais de 40 episódios. E 2023 tem muitas pessoas grandiosas para dividir as suas histórias aqui, assim como a Gisele. Obrigado, Gi. Obrigada eu, querida. Agradeço de coração por ter dividido aí um pouquinho da sua história. Tenho certeza que muitas pessoas vão se conectar, muitas pessoas vão estar assistindo esse episódio e vão dizer assim, poxa, eu passei por isso, eu também posso vencer. Isso mesmo, vamos lá. Beijo, fica com Deus. Obrigada. Vamos dar tchau para todo mundo. Obrigada, até a próxima. Pessoal, até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.